Hoje é incoerência. O nosso tema hoje é incoerência. Incoerência é quando você tem um discurso na doutrina, mas não efetiva na prática. Ou seja, você fala uma coisa e faz outra completamente diferente. E nós sabemos que há um pouco tempo atrás, a prefeita Rosinha ela decretou estado de emergência econômica no município de Campos. Grande parte da população ficou um pouco estarrecida, preocupada, até porque desde que a prefeita Rosinha entrou no governo, foram mais de 15 bilhões de reais só em royalties. Então, essas reportagens todas que nós falamos aí, falta de ônibus, obras paradas, nada disso deveria estar acontecendo se houvesse por parte da prefeita uma preocupação com a gestão, uma preocupação com o dinheiro, uma preocupação em economizar, uma preocupação em incentivar a iniciativa privada, uma preocupação inclusive com aumentar a arrecadação do município, enfim, uma série de medidas que poderiam ser adotadas, que seriam muito mais eficazes e importantes do que apenas dizer que previu a crise, que previu a queda do barril. Isso é muito pouco para a população, sem contar a quantidade enorme de desempregados, que a cada dia aumenta mais, infelizmente, devido também a toda essa má gestão administrativa. Mas voltando ao tema incoerência, o que eu me refiro à incoerência é que enquanto esse estado de emergência econômica está em vigor, a Prefeitura de Campos não deixa de gastar mal, não deixa de gastar dinheiro, infelizmente, dinheiro à toa. Primeiro, nós podemos lembrar como exemplo essa hilária opção de comprar um carro zero não para servir nenhuma secretaria municipal. E seria até interessante e econômico, porque é melhor do que pagar aluguel, mas não. Comprou um carro para sortear entre os contribuintes que pagarem o IPTU em cota única. Então, uma prova clara, inequívoca de desperdício de dinheiro público. Ah, Cláudio, você é contra sortear um carro zero? Não, sou contra sortear o carro zero. Só que nós temos que lembrar que quem está pagando esse carro zero são nós mesmos. Somos nós mesmos com o nosso dinheiro. A prefeita não tirou do bolso dela 50 mil, 60, 70 mil para dar um carro para a comunidade, né? O dinheiro para comprar esse carro zero é dinheiro nosso. Então, por aí a gente vê a falta de sensibilidade com o dinheiro público. Outras questões que mostram a incoerência desse estado econômico, estado de emergência econômica, são alguns aluguéis. Eu tenho aqui no meu blog, por exemplo, aluguel de automóvel. A prefeita pagou essa semana R$ 192.060 de aluguel de carro. R$ 192.000. Quantos chefes de família que estão nos ouvindo agora, que poderiam estar trabalhando, se a prefeitura tivesse comprado um carro, não sei para qual secretaria ele iria, e investisse o restante do dinheiro na contratação de pessoas? Mais uma prova de incoerência. E nós podemos citar aqui outros exemplos de incoerência. Existem funcionários cedidos da Petrobras a Campos, que a prefeitura faz reembolso. Reembolso de valores altíssimos, altíssimos. Então, está na hora da prefeita realmente provar para a sociedade, provar para os contribuintes, que realmente a necessidade desse estado de emergência econômica se faz na prática. Porque na prática, todos os dias tem pagamentos de jardinagem que são absurdos. Uma série de pagamentos que realmente deixa a gente estarrecido. Também aqui, abriu licitação para comprar 3 carros, né? Carro zero. É um show de gastos em que vão de encontro a tudo que ela prega no que diz respeito ao estado de emergência econômica. Então, eu como contribuinte e também como eleitor,
peço nesse momento, e eu tenho certeza que eu estou pedindo, muitos também ouvintes e pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais também querem isso, que já que estamos, infelizmente, em um estado de emergência econômica, que esse estado seja posto em prática. Quantas pessoas estão passando desespero nesse momento porque não conseguem receber? Essa semana eu conversei com um amigo que está há mais de 10 meses sem receber da prefeitura. Ele tem uma empresa, prestou o serviço já foi feito e ele não recebe há 10 meses. Uma empresa, por exemplo, que tem aí 110, 120, 150 funcionários, que tem um patrão que não recebe há 10 meses de um serviço que já prestou. Isso é de uma falta de respeito, de uma falta de consideração enorme com a população e com o prestador de serviço. Qual a confiança que o empresário, que o construtor, que o empreiteiro, que o prestador de serviço, dos membros da microempresa, que o comércio vai ter em contratar com a prefeitura? Qual a segurança hoje que as pessoas têm de tratar, fazer uma tratativa, fazer um contrato de prestação de serviço com a prefeitura? É zero. É zero porque os próprios exemplos na prática mostram que, infelizmente, a prefeitura hoje, ela não tem condições de cumprir com grande parte das suas obrigações. Os serviços são prestados, mas infelizmente não são pagos. E eu tenho exemplos, vários exemplos. Então isso é uma situação muito preocupante, porque além do índice de desemprego que já aconteceu desde que o grupo político perdeu a eleição para o governo do estado, mais precisamente em novembro de 2014, além dessa massa de desempregados, nós corremos o risco agora de ter essa massa de desempregados aumentada. Como? Se estas empresas que prestaram serviço para a prefeitura, elas possuem 10, 15, 100, 200 funcionários, e se estão há 10, 12 meses sem receber, a tendência é que essas empresas venham à falência e não tenham condições de sustentar esses funcionários. Esse exemplo que eu estou falando que é real, a empresa possui aproximadamente 200 funcionários. Esta empresa está sem receber há 10 meses. Quantos chefes de família, além do proprietário da empresa, quantos chefes de família estão neste momento apreensivos? Estão nesse momento cabisbaixos, porque não sabem o futuro laborativo deles e como sustentarão as suas famílias. Então, essa historinha de ser pré-candidato a vereador, ser pré-candidato a prefeito, para ficar passando o ano todinho só falando de coisa boa e prometendo que não pode cumprir, isso não é papel de homem público. Quem quer ser candidato a prefeito e a vereador tem que correr o risco de perder voto. Sabia? Quem hoje é pré-candidato a prefeito ou a vereador tem que correr o risco de perder voto. Tem que falar certas coisas que não agradam. Tem que tocar em certas feridas que precisam ser tocadas. Esse velho esquema de se transformar, botar a pele de cordeiro no ano eleitoral, não deve funcionar. Parece que quem é pré-candidato, não são todos, né? Grande parte dos pré-candidatos a vereador e a prefeito entram no ano eleitoral, eles mesmos, sendo até de oposição, começam a deixar de tocar nos assuntos. Não pode tocar em assunto A, não pode tocar em assunto B, porque eu tenho medo de perder voto. Dane-se se perder voto. Você não pode mudar o seu pensamento e a sua postura e o seu jeito de ser, porque você quer ser um homem público, não. Toda unanimidade é burra. Ninguém vai agradar a todo mundo. Você precisa ter posição.
quem fica em cima do muro cai. Isso serve para quem é da situação e isso serve para quem é da oposição. Tem que ter posição. A posição é qual? Discutir os problemas sérios que o município enfrenta. Se você vai perder voto por isso ou não, o problema é do destino. Entregue para Deus. Você não pode mudar a sua pele, se transformar em um verdadeiro cordeiro, um mensageiro só de coisas boas, quando você vive em um município, quer ser vereador nesse município, quer ser prefeito nesse município, e vende para a população uma cidade limpa, uma cidade economicamente estruturada, uma cidade que não tem problemas com rede de esgoto, uma cidade que não tem problema com água potável, uma cidade que não está passando por uma crise de dengue e de zika, uma cidade que não tem terreno baldio, uma cidade que está maravilhosa. Por favor, quer ser candidato a vereador e quer ser candidato a prefeito? Coloque na tua cabeça o risco de já perder votos. Por quê? Porque você não pode perder a sua consciência. Você não pode perder a sua vontade de falar a verdade. O município está um caos e quem quer ser candidato tem que ter vergonha na cara de bater palma na casa do eleitor e contar para ele a verdadeira história do nosso município. Todos os problemas são oriundos da gestão de Rosinha? Não, claro que não. Os outros governos também pecaram. E pecaram muito. Não pecaram pouco, não. Mas são todos do mesmo grupo. Tá? Separaram por interesses políticos, mas todos são do mesmo nascedouro. Todos são da mesma cria. Então, por isso que em ano eleitoral eles ficam indecisos. Ou eu falo a realidade do município, ou eu me seguro porque eu já fiz parte desse governo, eu já fui governo passado, sei que tal problema começou lá e piorou aqui. Esse é o grande problema. Esse ano é o ano da ética. Esse ano é o ano da moral. Esse ano é o ano da legalidade. A população não vai suportar mais engodo, enganação e mentira. Volto a dizer, mesmo sendo repetitivo, quer ser candidato a prefeito, quer ser candidato a vereador, é um direito que vocês têm. Agora, não mude o canto, não mude a forma de trabalhar e não minta quando estiver fazendo campanha. Porque hoje, com as redes sociais, não há como mais esconder nada. Nada mais é escondido. Se você quer ser realmente um homem público, a primeira coisa que você tem que fazer é encarar que você vive num município que está um caos. Se você quer defender o governo, direito que você tem. Se você quer ser oposição, que seja uma oposição de verdade. Não é aquela oposição com vontade de ser situação. Não é aquela oposição que quer negociar, que quer estar lá dentro, que cutuca para receber carinho. Não. E além disso, quem quer ser candidato a prefeito e a vereador também não pode mentir. Vereadores, candidatos a vereadores, por exemplo, não estou aqui nominando, hein? Candidatos a vereador vão para o interior, principalmente para o interior, que é muito visitado em ano eleitoral e é abandonado nos outros tempos, mentem, falando que vão fazer coisas que o próprio cargo impede. Tem pré-candidato que promete coisa que ele sabe que ele mesmo não pode fazer, porque a sua própria função não permite. Isso se chama fraude eleitoral. Por isso, cara eleitor, fiquem de olho. Esse ano é um ano muito especial para o nosso município. Um ano em que você, com seu título eleitoral, poderá fazer reformas profundas na Câmara e uma grande reforma no Poder Executivo. Mas para você fazer isso, você precisa abrir os olhos, encarar a sua responsabilidade, seja você independente de classe social, e começar a questionar os postulantes. Essa história de acordar e não ter o que fazer e ser candidato, isso tem que acabar.
temos que ter responsabilidade. O dinheiro de Campos está escasso, o município está ficando pobre. Precisamos reagir, precisamos reunir, precisamos construir algo novo, e ninguém faz nada sozinho. E a grande arma é o eleitor. É o eleitor que escolhe. E é o candidato que pede. Lembrem disso para que possamos salvar o futuro do nosso município.